Ainda que você não seja religioso ou mesmo que seja ateu, sabe que o grande problema final da existência humana é a morte. Obviamente, todas as religiões fizeram propostas para solucionar este dilema. Entretanto, alguns ateus modernos, estimando que esta vida é tudo o que pode existir, estão popularizando a ideia de que, por isto mesmo, a vida deve ser valorizada como experiência única, já que não haverá outra. Entretanto, esta ideia, que aos meus olhos é uma conclusão muito sofisticada e até produtiva, num ideal de viver bem a vida, contra o qual eu particularmente não tenho nada contra, esconde uma tentativa nas entrelinhas deste discurso de implantar uma sutil narrativa destinada a convencer o público de que pessoas religiosas seriam pessoas infelizes que não aproveitam esta vida porque se preocupam com a próxima. Mas quem foi que disse que pessoas que creem ou desejam uma próxima vida não valorizam ou não aproveitam esta vida? Esta ideia é uma sugestão completamente maliciosa, pois é justamente ao contrário com aqueles que creem. Eu me atreveria a dizer que 100% dos religiosos de qualquer religião do mundo gostam tanto desta vida e a aproveitam tão bem, amam tanto viver e querem tanto continuar vivendo, que é justamente por isso que buscam pelo que se chama de salvação ou a solução para a morte. Castigo, destruição ou a solução para a não existência, ou seja lá qual for a crença em suas diferentes correntes religiosas sobre o fim. Tentando viver então uma próxima vida para dar continuidade ao prazer que é viver. Minha experiência em visitar muitas pessoas em estado terminal reafirmou esta minha percepção particular, pois enquanto assuntos como por fim a própria vida são muito mais comuns entre os sem esperança e entre os materialistas, quando conclui que não há mais nada e que resta-lhe o sofrimento sem volta, entre os que têm qualquer crença, até o último segundo há uma luta por viver. Cristãos podem discordar de diversos pormenores, mas a ressurreição é tão elementar para o cristianismo e suas várias ramificações que quem não crê na realidade histórica da ressurreição é no máximo um admirador de Jesus, mas nunca poderia ser chamado de cristão. Sem a ressurreição, simplesmente não existe razão de ser para o cristianismo. É por isso que a fé na ressurreição real, corpórea de Jesus é tão elementar para definir o que é um cristão ou o que não é. Ao ponto de que Paulo disse: "E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão." 1 Coríntios 15, 17 a 19. Afinal, por quais motivos cristãos creem na historicidade da ressurreição de Jesus e creem que o relato do Evangelho é verdadeiro? O que se passou na sequência de fatos a partir da ressurreição de Jesus e como isso construiu a crença na ressurreição? Bem-vindos ao Observatório 7, onde teologia cristã conversa com história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia e arte. Se gostar, curta e se inscreva, examine em anexo à bibliografia e lembre que este vídeo é a continuação de vários episódios de uma mesma série que você confere aqui em playlist do nosso canal. As imagens a seguir são apenas ilustrativas, pesquisadas aleatoriamente e reinterpretadas para a nossa narrativa. E o vídeo está repleto de generalizações e simplificações e aconselhamos que você leia a Bíblia por você mesmo para ter uma visão mais ampla sobre este tema.
O sepultamento de Jesus seguiu o costume da época e região, no qual as mulheres lavavam e perfumavam o corpo, envolvendo em panos de linho e depositando num túmulo em rocha cavada, que era fechado ao rolar uma pesada pedra sobre sua entrada. José de Arimateia emprestou seu túmulo e, de acordo com o costume, as mulheres voltariam lá após o sábado para terminar o serviço de embalsamar de forma honrada ao morto, que ficaria repousando por cerca de 1 ano até virar ossos. Depois disso, os ossos seriam respeitosamente reunidos dentro de uma caixa de pedra, muitas vezes com o nome do morto, e colocados num outro cômodo da tumba, junto com as caixas de ossos de seus ancestrais. Ou seria trasladado para sua terra de origem e sepultado entre seus familiares. Como Jesus morreu no meio da tarde de sexta-feira e o pôr do sol se aproximava trazendo o Shabat, o processo fúnebre não foi concluído. E os judeus colocaram uma guarda romana no túmulo para que ele não fosse violado ou o corpo fosse roubado. E então, somente no domingo após o Shabat, as mulheres voltariam para concluir o serviço. Ao longo dos séculos, a cristandade tem sido concorde de que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. No entanto, quanto mais nos distanciamos temporalmente daquela cultura, mais somos tentados a ler a Bíblia de forma anacrônica. E nas últimas décadas, a declaração de Jesus a respeito de 3 dias e 3 noites, citados no sinal de Jonas, dado em Mateus 12:40, tem sido usado como referência para buscar entender que Jesus tenha ficado 72 horas no túmulo. E assim, segundo os teóricos desta interpretação, Jesus morreu numa quarta e ressuscitou num domingo. Entretanto, o conceito de dia é obviamente muito mais flexível na compreensão ao longo da história do que nossa noção arbitrária de um dia de 24 horas na compreensão atual. Por exemplo, em João 11, 9-10, Jesus se refere a dia como um período de 12 horas e temos vários exemplos bíblicos de que naquela época se fazia contagem inclusiva, na qual a parte de um dia ou até a parte de um ano era tomada como um todo, como podemos ver, por exemplo, em 1 Reis 15, 1 e verso 2 e verso 9, e também em 2 Reis 18, verso 9 e 10. Ademais, temos evidências que até os inimigos de Jesus entenderam a referência de 3 dias inclusivos, como vemos relatado em Marcos 8:31 e Mateus 27, 62 a 63 e Mateus 27, 62 a 66. Lucas 23, 54 a 24:1 testemunha que as mulheres se retiraram para descansar conforme o mandamento, e João 19:31 diz que era grande o dia, ou seja, uma expressão que indicava um sábado festivo ou feriado que coincidia com um sábado semanal, dia de repouso. Quando isso acontecia, essa coincidência, aquele dia era chamado de um grande sábado, um grande Shabat ou um grande dia, porque combinava o semanal e o cerimonial. E não há dúvida de que elas visitaram o túmulo no amanhecer do primeiro dia da semana, algo muito bem registrado nos evangelhos. Não há qualquer dúvida de que o terceiro dia é uma contagem inclusiva e que Jesus morreu na sexta-feira, esteve no túmulo no sábado e ressurgiu no domingo. Portanto, a única Páscoa viável, como vimos no episódio anterior, é a de 31 depois de Cristo, e Jesus teria ressurgido no domingo 16 de Nissan, iniciando a contagem para a festa judaica do Pentecostes. No conhecimento de que Jesus havia anunciado que ressurgiria ao terceiro dia, os sacerdotes judeus solicitaram uma guarda romana que se pôs no túmulo justamente para impedir que seu corpo fosse roubado.
Mateus 28 relata que, naquela madrugada, um anjo vindo do céu, com aparência de relâmpago, rolou a pedra e os guardas caíram como mortos. Mateus diz que os guardas foram até a cidade e, depois de relatar o ocorrido, receberam dinheiro para contar que o corpo havia sido roubado pelos discípulos enquanto eles dormiam. Documentos judaicos como o Toledot já traziam a tradição de que o corpo de Jesus havia sido roubado, o que confirma historicamente, por um documento fora da Bíblia, de que os judeus reconheceram a morte de um homem chamado Jesus e que o corpo sumiu e explicou-se como roubo por parte dos discípulos para criar a história da ressurreição. Então vamos avaliar as possibilidades a respeito do sumiço ou roubo do corpo. Primeiro, se os guardas estavam dormindo, como viram o corpo sendo roubado? E se estavam acordados, então por que não impediram? Um guarda romano pagaria com sua vida a falta do dever? Então por que tais guardas não foram exemplarmente punidos publicamente para acabar com o engodo da ressurreição? Segundo, por que os romanos roubariam o corpo se isso levaria a uma revolta popular por um Messias que eles tinham condenado? Terceiro, por que os judeus roubariam o corpo se isso os condenaria, já que foram os sacerdotes que processaram o suposto Messias e não creram nele? Quarto, seriam então os discípulos de Jesus capazes de roubar o corpo? Vamos avaliar esta última possibilidade a respeito dos discípulos. Se os discípulos eram aptos para roubar o corpo de uma guarda romana treinada e capacitada, por que permitiram seu mestre ser preso e por que fugiram apavorados? No domingo, eram as mulheres que estavam indo ao túmulo enquanto os discípulos estavam escondidos e com medo. Por que eles arriscariam a vida se o seu mestre já estava morto? E por que contar uma mentira que os faria dignos de pena de morte, assim como seu mestre? Quando olhamos para a história judaica desta época, cerca de uns 15 judeus nos próximos 100 anos de história reclamaram ser o Messias, mas seus movimentos findaram com a morte de seus líderes. Entretanto, por que a morte não apagou a ideia de Jesus? De que valeria inventar uma mentira sobre a ressurreição que ninguém acreditaria, já que para o judaísmo a ressurreição seria apenas no final dos tempos e não naquele momento com um único homem, enquanto para os romanos e sua crença, a ideia de ressurreição era totalmente desprezível, já que eles desprezavam uma existência no corpo. Se a ressurreição foi uma mentira inventada pelos discípulos, então contaram uma mentira sem qualquer crédito popular, que ainda por cima os faria correr risco de vida e teria que envolver dezenas e até centenas de pessoas nesta conspiração, correndo risco de vida. Então, por quanto tempo os discípulos conseguiriam manter uma mentira deste tamanho com tantas pessoas? Paulo testemunhou mais de 20 anos depois que ainda se conhecia naquela região cerca de mais de 500 pessoas que afirmavam ter encontrado pessoalmente com Jesus ressurreto. Qualquer um poderia verificar os fatos com as testemunhas oculares e desmentir os discípulos. Mas, em poucos anos, nesta região do mundo, o cristianismo, mesmo proibido e perseguido, contrariando todas as expectativas, começou a crescer em ritmo alucinante. Como é que uma mentira de humildes camponeses converteu até os mais declarados inimigos dos cristãos, como Paulo de Tarso? Por si só, vemos que os discípulos eram totalmente incapazes de roubar o corpo, inventar e manter uma mentira desse tipo.
De qualquer forma, se você fosse um judeu do primeiro século tentando forjar uma história mentirosa para criar uma religião, nunca tomaria como primeira testemunha uma mulher. Ainda por cima, uma mulher de má fama, num tempo onde todas as mulheres nem sequer tinham valia como testemunha em qualquer caso de juízo. Maria foi ao túmulo e, ao mesmo tempo, outras mulheres seguidoras de Jesus estavam indo também naquele amanhecer, partindo de lugares diferentes. Elas encontraram o túmulo vazio e ouviram o testemunho do anjo e voltaram a relatar aos discípulos que não creram nelas. Pedro e João correram até o túmulo, viram o sudário e o pano que cobriu o rosto de Jesus, mas eles retornaram enquanto Maria ficou ali chorando no túmulo, sendo a seguir confortada mais uma vez pelo anjo, quando então se tornou a primeira pessoa a encontrar com Jesus ressurreto. Ela ainda relutava em crer na ressurreição e confundiu-o com um jardineiro, pedindo que lhe entregasse o corpo, até que, ao Jesus falar, ela o reconheceu. A resposta a seguir é uma prova inequívoca de que, durante sua morte, Jesus não foi direto ao céu e que a promessa feita ao ladrão na cruz precisa de melhor tradução do que podemos ler no texto que temos, pois não indicava que, naquele mesmo dia, ele estaria junto com o ladrão arrependido no paraíso, e sim que, naquele dia, ele estava prometendo que um dia eles estariam no paraíso, mas isso apenas no dia da ressurreição final. Jesus disse a Maria: "Não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus." João 20, 17. Jesus está explicando a Maria que na morte ele não esteve com o Pai, ele não subiu ao céu. Ele esteve na mansão dos mortos, como diz o credo apostólico, um dos credos mais antigos do cristianismo, ou seja, ele esteve no túmulo, que é o Hades, descrito no grego bíblico, que poderíamos traduzir por sepultura. O que Jesus está explicando a Maria é que depois de morrer e ressuscitar, como oferta pelos pecadores, ele deveria comparecer diante do Pai e apresentar seu sacrifício, aos moldes do que o sumo sacerdote fazia no santuário, recebendo a aprovação do Pai antes de aceitar qualquer honra de seus seguidores. Ele fez esta ida diante do Pai em algum momento, logo após este encontro com Maria e antes de se revelar aos demais, pois depois deste encontro com ela, aceitou ser tocado e honrado por todos os quais ele se revelou. Depois desta ida ao Pai, mencionada em João 20, 17, Jesus retornou e começou a fazer as aparições nas cercanias de Jerusalém, em sequência, iniciando pelas mulheres que o adoraram, depois com Pedro, seguindo dos discípulos no caminho de Emaús e finalmente passando por uma porta trancada sem abri-la e surpreendendo os discípulos que ainda estavam escondidos. A Bíblia diz em João 20, 19, ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Ao longo dos evangelhos, podemos ver várias ideias erradas dos discípulos, como, por exemplo, a salvação pelas obras, a expectativa de um Messias que seria um líder militar e outras crenças populares que eles tinham e que Jesus foi corrigindo aos poucos. Agora, neste momento, veremos o conceito de vida após a morte independente do corpo, entranhado na cultura dos discípulos. Na tempestade do lago, eles já haviam achado que estavam vendo um fantasma, que aliás é um termo muito pagão,
já que o Antigo Testamento nunca ensinou a existência e comunicação com fantasmas. E agora, vendo Jesus após a morte, novamente eles acharam que estavam vendo um espírito desencarnado. Lucas 24, 37 a 39 descreve isso assim: Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus corrigiu a crença deles em almas e espíritos desencarnados, mostrando para eles que a tumba estava vazia e que ele podia ser tocado, inclusive podia comer com eles. Aparentemente, Jesus tinha sofrido uma leve mudança física que não sabemos descrever, porque tanto Maria quanto os discípulos de Emaús demoraram até o reconhecer. Esta mudança pode se tratar do que Paulo ensinou sobre o efeito da ressurreição sobre o corpo dos salvos, quando todos serão transformados, obtendo assim um corpo celestial. 1 Coríntios 15, escrito alguns anos depois, quando a crença na ressurreição já estava assimilada pela comunidade cristã, Paulo apontou a ressurreição de Cristo como um modelo da ressurreição final dos salvos. Em Mateus 22, Jesus já havia ensinado que na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento e serão como os anjos, o que implica numa natureza superior à nossa atual. Mas, levando em conta que Cristo deixou o túmulo vazio, esta natureza é corpórea. Num debate com os saduceus que não acreditavam na ressurreição, Jesus afirmou: E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram que Deus lhes disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Mateus 22, 31 a 32. Portanto, Abraão, Isaque e Jacó não estão no céu desencarnados, ou num estado intermediário, mas ressuscitarão, e é por isso que Jesus está usando o exemplo deles para comprovar aos saduceus a crença na ressurreição, e só por isso Deus é Deus de vivos e não de mortos, porque haverá uma ressurreição. Na primeira geração de cristãos, a crença já tinha se tornado conectada ao retorno de Jesus. Abre aspas, depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 17 a 18. Desta forma, a ressurreição e a expectativa da volta de Jesus passou a ser o alicerce da fé cristã, quando então o pecado e seus resultados seriam vencidos e com ele o último inimigo destruído. Abre aspas, o último inimigo a ser destruído é a morte. Fecha aspas, 1 Coríntios 15, 26. Ao contrário de todas as religiões politeístas daquela época, que consideravam a morte como uma passagem para um outro estado, seja melhor ou pior, ou até um portal para o céu, o Apocalipse de João, escrito no final do primeiro século, já apresentava Jesus como aquele que tem as chaves da morte e do inferno, ou seja, do Hades, que é a sepultura, a mansão dos mortos. Pois sendo Jesus aquele que esteve morto e tornou a viver, pode libertar todos os que foram presos na sepultura, no sono da morte e destruir a própria morte, restabelecendo todas as coisas. 1 Tessalonicenses 4, ao descrever a morte, usa a mesma ideia de que nem todos dormiremos, referindo-se ao contraste entre os vivos durante a volta de Jesus e os que aguardavam ela mortos, como que dormindo. A expressão comparativa entre a morte e o sono foi importada do próprio Senhor Jesus
quando ele comparou em João 11, verso 11, a morte de Lázaro com o sono, coisa que, na época, os próprios discípulos não entenderam completamente, pois, como eu já disse anteriormente, a bagagem imortalista deles era tão grande e já tinha se infiltrado tanto no judaísmo que Jesus foi aos poucos revelando o real estado dos mortos. Uma semana depois de aparecer aos discípulos, Jesus voltou a aparecer agora a Tomé, que não estivera de início e não podia crer se não visse por si mesmo. Este poder de Jesus sobre a vida foi reconhecido na espetacular declaração de Tomé, que glorifica a divindade de Jesus com todas as letras, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Então disse-lhe Jesus: Por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. João 20, 28 a 29. Dali, os discípulos partiram para a Galiléia, onde Jesus fez uma série de aparições. Nos 40 dias que sucederam à ressurreição, Jesus percorreu os lugares que tinha pregado, reencontrando os seus seguidores e se revelando a eles. Nenhum tempo foi desperdiçado tentando se mostrar aos seus opositores, pois o Evangelho não seria pregado por imposição, por medo, e sim por testemunho. Então Jesus gastou seu tempo com instruções para seus discípulos sobre ficarem em Jerusalém até descer o poder sobre eles. Depois, eles percorreriam a Judéia, Samaria, Galiléia e iriam até os confins da terra. Dadas as últimas instruções para irem e batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus foi assunto ao céu diante de sua vista no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Os anjos confirmaram que ele voltaria da mesma maneira e forma literal como eles o viram subir. Seria toda essa história uma mitologia fruto de histórias recontadas milhares de vezes até que a história de um mestre judeu foi revestida por lendas? Ou seria uma mentira bem inventada para criar uma nova religião? As mitologias que temos são não rastreáveis na história. Não existe uma arqueologia de Hércules, uma arqueologia de Perseu ou uma arqueologia de Orfeu e sua descida ao mundo dos mortos. Mas há uma arqueologia sobre Jesus, onde podemos comparar os detalhes geográficos e históricos das cidades descritas no Evangelho e ver que retratam lugares e costumes em harmonia com o que os historiadores podem verificar. Personagens como Pilatos e Caifás já foram comprovados historicamente por fontes fora da Bíblia. Por ser uma fé historicamente rastreável, segundo Pedro 1,16 estabeleceu uma diferença entre as boas novas sobre a ressurreição e as fantasias, onde Pedro diz que o que eles estão anunciando não foi inventado como fantasias, mas eles eram testemunhas oculares daqueles fatos. Para que o cristianismo fosse uma mitologia, como todo mito, ele precisaria ter tido séculos para se formar de maneira que não se poderia verificar os fatos ou entrevistar as pessoas envolvidas. Mas historiadores já reconhecem a autenticidade de cartas de Paulo menos de 20 anos depois dos ocorridos, quando a crença na ressurreição estava claramente desenvolvida, ou seja, se fosse uma mentira, qualquer um naquele momento poderia ter entrevistado as mais de 500 testemunhas oculares que existiam. Tome, por exemplo, a experiência de Pilatos, citado inclusive no Credo Apostólico da Igreja, um credo que cita esta pessoa como um marco histórico. E, aliás, Tácito, escritor romano não cristão, falando em 115 d.C. sobre Nero e sua perseguição aos cristãos, os descreve como torturados pelo imperador por sua suposta torpeza em seguir a Cristo. Segundo Tácito, este Cristo foi condenado na época de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos, entregue ao suplício. Ou seja, os próprios inimigos do cristianismo
reconheciam a historicidade dos personagens como Pilatos e Jesus e da história de que ele foi julgado e condenado. E relatavam como nos dias de Nero, equivalente aos dias do martírio de Paulo e de Pedro, testemunhas oculares estavam sendo mortas por esta história e por esta crença. O que nos leva aos mártires que viveram na época de Jesus e à pergunta: quem morreria por uma mentira? É importante diferenciar mártir de terrorista ou de fanático. Um mártir é alguém que tem uma crença e não quer morrer por ela. Aliás, o mártir gostaria de viver, mas diante da ameaça da morte, ele não abrirá mão de sua fé, sendo submetido forçosamente a mortes muito cruéis e muitas vezes depois de tortura. Já um terrorista é alguém que quer morrer por sua fé para destruir alguém que não tem a mesma fé que ele. E isso de modo algum se encaixa com os mártires. Por outro lado, um fanático pode até dar demonstrações absurdas de crer sinceramente naquilo que ele diz ter fé, mas o fanático assume uma postura totalmente autodestrutiva, ausente no mártir, tipo colocando fogo no próprio corpo, tirar a própria vida em nome de sua fé, mas nada disso nem sequer se assemelha ao martírio, pois enquanto o fanático desperdiça sua vida, o mártir queria ter vivido, mas foi assassinado pela intolerância. O que diferencia Jesus de grandes nomes que foram assassinados por defender a sua causa, como Gandhi e Luther King, é que o cristianismo conta que Jesus não ficou preso à morte, mas ressuscitou. Seus seguidores foram martirizados porque não temiam a morte, sabendo que também ressuscitariam se fossem fiéis ao que tinham testemunhado. Por tudo isso, o cristianismo como fenômeno religioso é muito único. Se Jesus não ressuscitou, o cristianismo deveria ser completamente abandonado. Mas se ele ressuscitou, voltamos à questão sobre quem é Jesus. Pois então, ele está vivo? E isso é imensamente provocativo fora do círculo cristão. Por que o nome de Buda, Maomé ou Confúcio não ofende as pessoas? Inclusive aqui no canal eu tenho vídeos sobre alguns destes personagens e esses vídeos e esses personagens não são atacados, enquanto o nome de Jesus e os vídeos sobre Jesus são sempre muito criticados. Como diz o teólogo Amin Rodor em seu livro O Incomparável Cristo, é que nenhum destes reivindicou ser Deus, mas Jesus o fez. A mensagem da ressurreição e a evidência da divindade de Jesus, reconhecida por Tomé e por todos os outros depois, é tão verossímil e tão poderosa que ao longo da história humana depois de Cristo, homens gananciosos tentaram se apoderar do nome de Jesus como chancela justificando seus atos. Políticos, militares e religiosos invocaram o nome de Jesus porque sabem que a história é verossímil e tentaram se apoderar dela. Mas, independente de transformarem o nome de Jesus numa marca, cada pessoa que se depara com sua história precisa decidir por si mesma quem ele foi, e levando em conta que Jesus Cristo foi um homem que afirmou ser Deus, C.S. Lewis, ateu convicto e eminente professor de Cambridge, teve que responder essa pergunta por si mesmo. Diz ele: um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre moral. Seria um lunático, ou então o diabo em pessoa. Faça sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer silenciá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passa de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Se Jesus era mentiroso,
e mentiu que era Deus e iria ressuscitar ao terceiro dia, então por que se permitiu ser torturado e morto? Por uma mentira que não o levou a lugar nenhum, a não ser a dor e a própria morte? Se era um louco, por que não reagiu quando agredido? Por que recolocou a orelha no soldado ferido por seu discípulo? E por que um louco fez ensinamentos que criaram ética, leis e inspirou a moralidade da cultura ocidental, além de inspirar poetas, músicos e filósofos ao longo da história? A fé em Jesus é assunto de foro íntimo de cada pessoa, e este canal respeita a sua opção. Mas se ele não podia ser mentiroso porque não ganhou nada com isso, e se não era um louco, logo, nenhuma destas alternativas equivale a Jesus e resta só uma resposta. Testemunhas oculares morreram afirmando tudo isso, para que você chegasse a conhecer essa história. Então, cabe a você decidir quem foi Jesus e o que você vai fazer com isso.